Graça e paz, povo de Deus, que Deus abençoe, que alegria ter você aqui nesse dia. Como é que você está? Levantou bem? Então vamos para cima, porque a obra de Deus não para. Queridos, eu quero compartilhar aqui uma palavra com você. Nós estamos falando sobre até que Cristo seja formado em vós. Só que antes dessa frase, até que Cristo seja formado em vós, o apóstolo Paulo fala no livro de Gálatas, filhinhos, por quem novamente sinto dores de parto. Ai, irmãos, dores de parto. Eu nunca senti dor de parto, não faço a menor ideia de como seja. Mas eu já estive com minha irmã próximo dela dar a luz e ela ia ter um filho normal e ela estava sentindo dores de parto e ela apertou meu braço. Irmão, e se a dor dela for parecida, no mínimo, eu sei que é muito maior, mas se for parecida com a dor que causou no meu braço quando ela apertou, é uma dor muito grande. Mas a dor de parto, ela tem uma coisa interessante. A Bíblia mesmo diz que como uma mulher prestes a dar a luz, ela sente sua dor, mas quando ela tem a luz, presta atenção nisso, quando o menino nasce, ela esquece da dor. Assim somos nós, que por mais que seja difícil para formar o caráter de Cristo em nossas vidas, quando ele for formado em nossa vida, você não vai nem lembrar de como era a sua vida passada, você não vai nem lembrar, não vai nem sentir nada. Eu vou te dizer isso, Deus vai te dar coisas extraordinárias. Então, se você quer mudar, transformar, restaurar a sua vida e você quer ter o caráter de Cristo. Eu sei que tem alguém aqui que está buscando caminhar e ser parecido com Jesus. Eu quero isso. Você é outra? Você é a outra pessoa que quer Jesus na sua vida, que quer parecer com Jesus? Então vamos lá. Eu quero dizer isso para você. Mais uma característica necessária, mais uma atitude necessária para que nós possamos desenvolver o caráter de Cristo na nossa vida, que é, meu amado, uma coisa extremamente importante, né? Extremamente importante, que é a obediência à palavra de Deus. Gente, não tem como caminhar parecido com Cristo sem ser obediente àquilo que Cristo nos ensinou. Não tem como. Lamento dizer para você, mas sem obediência não há como. Obedecer é a chave dos vencedores. Não tem como. Nós precisamos entender que a obediência, ela é a chave que abre as portas do sobrenatural em Deus. Aleluia. Sabe, Cristo, ele obedeceu até a morte de cruz. Olha só isso. Ele obedeceu até a morte de cruz. E recebeu o nome que está sobre todo o nome. Eu não posso ter uma vida transformada e parecida com Cristo se eu não estiver disposto a obedecer a sua palavra. A Bíblia diz, e eu vou usar um texto do Velho Testamento e um do Novo Testamento, para que você entenda, porque tem gente que não aceita mais pregação só sobre o Velho, né? Então, para essas pessoas, vou usar o Velho e vou usar o Novo, não se preocupe. Deuteronômio capítulo 28 é uma via de regra, existe ali uma lista de bênçãos atribuídas à obediência. Se você ler o versículo 1, versículo 2, você vai ver, diz assim, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno, o Senhor te abençoará sobre todas as nações. Quem quer ser abençoado, dá glória a Deus. Muito bem, obediência. Versículo 2, ele diz, se atentamente os ouvidos a voz do Senhor teu Deus, tendo guardado de cuidar todos os mandamentos que hoje te ordeno, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E ele tem listado mais ou menos umas 13 a 17 bênçãos. Bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair, bendito será o fruto do teu ventre, bendito será o fruto da tua amassadeira, bendito será o fruto dos teus animais, bendito será o fruto dos teus filhos. Ele vai dizendo assim, o Senhor fará com que os teus inimigos venham contra ti por um caminho, por 7 caminhos, eles fugirão de ti. É uma promessa de proteção, de guarda. E o Senhor, ele diz assim, olha, você verá com os teus olhos, você herdará a terra que foi prometida aos seus pais, você verá com os seus olhos, é outra promessa cumprida, uma promessa vinda de obediência. Aí ele dá uma promessa mais poderosa ainda, não estou dizendo que as outras não são importantes, mas essa é poderosa, porque em um tempo onde se vivia da agricultura, precisava de água para poder ter negócios, crescer, prosperar e avançar. Ele disse, eu abrirei o meu bom tesouro, o céu, darei chuva à sua terra, abençoarei as obras das suas mãos, tu emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado, tu estarás sempre em cima e não embaixo. Aí ele diz, isso é uma condição. Essas bênçãos, elas
iam acontecer se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar e cumprir cada uma delas. Aleluia? Bem, o que eu quero que você entenda é que Deus não tem problema de dar bênção para quem tem um caráter de Cristo, ok? Deu a entender? Olha só. Deus não tem problema de abençoar quem tem caráter. Deus não liberou uma bênção para as pessoas. Deus estabeleceu um princípio de caráter para acesso. O princípio da obediência é a chave que dá acesso às bênçãos prometidas por Deus. Isso é caráter. Obediência é caráter. Cristo foi obediente. Deus obedece a sua própria palavra. Cristo obedeceu a palavra de Deus. Você vai ver várias vezes no Novo Testamento Jesus dizendo: eu faço a vontade do meu Pai. Eu faço a vontade daquele que me enviou. Nós precisamos entender que se queremos ser parecidos com Cristo, precisamos obedecer. E a Bíblia fala sobre a obediência aos nossos pais. Quer viver muita bênção, quer viver muitos anos, honra teu pai e tua mãe, e seus dias serão prolongados na terra. Obediência, caráter. É uma característica, um atributo, uma marca de Cristo na minha alma. E se Cristo era obediente, é um atributo comunicável de Deus, eu preciso ser obediente para eu ser parecido com Ele. Aleluia, glória a Deus. Então eu quero que você compreenda em pormenores que a obediência, ela abre a porta de acesso às promessas. As promessas estão para todos os obedientes, não é para todas as pessoas, é para todos os obedientes. Obedece um princípio, entra, acessa a promessa. Obedece um princípio, acessa a promessa. Porque a obediência faz parte do caráter de Cristo em nossa vida. Aleluia. Deu para entender? Agora, a obediência não é só para ter as coisas, mas o principal de tudo é para ser alguém. Filho de Deus é aquele que abandona o pecado. A Bíblia diz assim, se nós andarmos na luz, como Cristo na luz está, o seu sangue nos purifica de todo pecado, e nós teremos comunhão com Ele e uns com os outros. Presta atenção nisso, que a obediência, porque é a abnegação, a obediência em andar na luz, é uma condição, é se você fizer. Se você obedecer e andar na luz, como Cristo na luz está, você vai ter perdão dos seus pecados e comunhão com Ele. Comunhão significa ter algo em comum, nós seremos parecidos com Ele. Aleluia. Nós seremos parecidos com Ele. A obediência é algo que gera comunhão, algo em comum. A obediência é como convivência. A obediência gera a comunhão ela é convivência, e a convivência ela transforma a aparência, transforma você. Se você andar muito com alguém, você vai ficar parecido com ele. Se você falar muito com alguém, você vai pegar os cacuetes dele, você vai falar igual a ele. Se você passar muito tempo no Rio de Janeiro, sei lá, 1 ano no Rio de Janeiro, quando você voltar para o Maranhão, você vai estar falando com sotaque carioca. Porque a comunhão gera, a convivência gera essa igualdade, essa aparência. Todas as vezes que nós convivemos, nós nos tornamos parecidos. Então, quando você obedece a Cristo, você convive com Cristo, e nessa comunhão você parece com Jesus. Então, se você quer ter o caráter de Cristo formado em você, então, querido, obedeça a palavra de Deus. A Bíblia diz, no livro de Filipenses 2,5, a Bíblia diz que tende em vós o mesmo sentimento em que houve em Cristo Jesus, porque mesmo sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou e se humilhou até a forma de homem, e obedeceu até a morte, e morte de cruz, pelo qual recebeu o nome que está sobre todo o nome. Aleluia! Então a obediência gera a promessa, ou dá acesso à promessa. Mas a obediência também, ela faz ser parecido, me faz ser parecido com Jesus, porque eu preciso ter em mim
o mesmo sentimento, a mesma atitude que Cristo teve, e Jesus foi obediente. Quer ser parecido com Jesus? Seja obediente. Pastor, mas eu preciso ser obediente à igreja. A Bíblia diz que esta igreja foi firmada numa rocha e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e que isso não é uma coisa natural, não foi criado pelo homem, foi criado pelo próprio Cristo. A igreja, ela tem um poder de acessar o céu e de fechar e destruir as portas do inferno. Preciso ser obediente aos meus líderes? Sim, a Bíblia diz obedecer aos nossos guias, porque eles velam pelas suas vidas como quem tem que prestar contas. Mas eu digo que a obediência ao líder não tem a ver com o líder, tem a ver com o liderado, porque não é o que o líder faz, mas o que o liderado decidiu viver em Cristo Jesus. Outro dia nós vamos falar só sobre isso, mas eu quero que você compreenda que a obediência te torna parecido com Cristo. Se nós queremos ser parecidos com Jesus, queridos, precisamos obedecer. Você entendeu essa palavra? Essa palavra abençoa a sua vida. E se você tem recebido de Deus esses dias, compartilhe esses vídeos com alguém. Se inscreve aí no canal e deixa uma mensagem. Se não concordar comigo, pode escrever aí no comentário, vou lhe responder. Que Deus abençoe. E se concordar comigo, escreve aí também, vou lhe responder. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida e que você possa viver os planos de Deus de forma poderosa, em nome de Jesus. Se ainda tiver vídeo essa semana, nós vamos nos ver, mas se não, até a próxima, se Deus quiser. Shalom.